Ei, gente, a nossa mesa aí, ó. Não, esse aqui não pode não. Aí, ó. Aí, ó, peixinho aí. Comeu peixinho. Peixinho. E aí, Fábio? Tá bom aí, Fábio? Aí, Fábio. E aí? Ô, ô. Caiu? Não. Aí, ó, caranguejo. Quem? Ó. Pegou peixe. E aí, gente, tá bom o peixe aí? Meu Deus, que delícia. Aí, ó, só peixe. Quem não sabe, vocês estão perdendo, ó. Pirão baiano legítimo. Tá um pedaço de peixe frito? Ela quer o quê? Peixe frito? Calma, Sandra, você que gosta dessas cabeças, não come não. Come. Pouco não, você pediu, tem que comer.